Aleluia! Oh, eita glória! Funcionou! Chegou? Chegou! Chegou. Perfeito. Chegou! Perfeito! Deus é bom. Deus é bom! Muito boa tarde, Amém. ministro, professor, Boa reverendo, tarde. pastor, homem de Deus, Ricardo Garré. Que honra, que Bom, privilégio poder estar aqui nessa tarde com o Senhor, desfrutando grande prazer. dessa palavra maravilhosa. Seja muito bem-vindo, viu? Que grande prazer, né? E que alegria muito grande estar compartilhando com nossos queridos irmãos a respeito de um tema tão propício para esse tempo, né? É verdade. O que Deus nos chamou para fazer, o entendimento, o significado, falando sobre a instrução da palavra, o rima, a importância, o valor do conhecimento das Escrituras na nossa É vida, né? verdade, é verdade. Nós escolhemos um tema que é o Ministério Prático, né? Que é uma matéria, inclusive, das 23 matérias ministradas no Rema, Ministério Isso, Prático é uma matéria. E nós vamos isso. falar especificamente hoje sobre como que são, quais são os dons, o que que é chamado, né? Quem é que tem chamado ou não? Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações nessa tarde, ao Amém. coração desses alunos, ao coração daqueles que ainda não são alunos, mas que vão correr para fazer essa escola, né? Essa escola que transforma as nossas vidas. Transformou a minha vida e eu sei que transformou a vida do ministro, né? E a nossa. E também, né, falar um pouquinho sobre chamado. Eu queria mostrar aqui o livro do ministro Ricardo Garré, Chamados, um Amém, livro amém. poderoso que tem incendiado meu coração, uma ministração sobre o serviço, né? E é muito oportuno essa palavra que nós vamos trazer, ministro, porque falar de servir ao Senhor. E nestes dias, hoje, quando eu estava orando sobre a nossa live, sobre essa palavra, né, veio ao meu coração muito forte, e está escrito no seu livro, sobre o maior exemplo de servo que pôde existir na face da terra. E é nele, é sobre ele, inclusive, que vamos falar, que Isso. vamos É tocar tudo também. sobre ele. É É tudo tudo sobre sobre ele. ele. Queridos, corre, vai lá no aviãozinho, começa a disparar agora para todos os seus amigos, convide as pessoas, chame as pessoas para receberem dessa palavra. Ao final dessa live nós teremos um sorteio, então corre, clica, marca o Rema Lapa, divulga esta live que você vai ser sorteado e vai ter dois brindes, são livros poderosos para edificar e transformar a sua vida. Amém? Ministro, vamos começar então? Para a gente não perder Amém. muito tempo, porque tem Com muita coisa para certeza. falar, uma matéria tão rica, tão Amém. cheia de É assuntos, né? verdade. Que a gente É verdade. vai ter que fazer uma concisão aqui. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a importância desta escola na vida das pessoas, no tanto que ela impactou e transformou a sua vida, e não só a sua vida, mas a vida da sua família. É verdade. Nós estávamos em 1997. Eu estava no ministério servindo já ao Senhor. Eu já era, inclusive, presbítero de uma igreja, ordenado. E eu me converti em 94, né? Mas o novo nascimento, para mim, incendiou meu coração e eu mergulhei, né, naquilo que Deus havia queimado, incendiado meu coração, me envolvi na igreja local, é sobre isso que nós vamos falar, sobre o chamado te faz imergir, né? Te faz mergulhar naquilo que Deus instruiu a um líder, a um pastor, a uma igreja local. Ele te coloca numa atmosfera de crescimento, não é? O chamamento de Deus. Mas o Rema apareceu exatamente no ano de 97. Algumas pessoas estavam fazendo na Cruz Cabugá, em Recife, não é? Logo no início, em Recife, do Rema, e eu fui abordado por uma irmã dessa igreja que teve contato comigo na área. Então, nós fomos ver uma aula demonstrativa, né? Dessas que nós temos, e no início eu fiquei muito resistente, porque eu tinha no ministério muita resistência, no ministério que eu estava,
não é? O líder era muito resistente ao É Hegel, verdade. né? Ao Kent Hegel, como existe em alguns lugares, né? E eu era uma pessoa extremamente ativa na igreja, já com o talento de Deus em manifestação, né? Nós vamos ver que é Deus quem dá o talento. Você não vai Aleluia. atrás do talento, né? Nem vai, você não compra isso no supermercado, né? Você não adquire com nenhuma obra que você fizer. É Deus quem te chama, é Deus quem te capacita, é Deus quem dá os dons. Então eu estava fluindo. Mas existia algo que era necessário e o Senhor Deus, que conhece todas as coisas e nos chamou, sabia. Era o conhecimento da palavra. Era o entendimento mais profundo a respeito do seu reino e da grandeza do que Cristo fez por nós. E é isso que eu vivenciei com Nahara em 97 e 98. Nós fomos tocados pelo poder da palavra, exatamente como fizemos o Rema. E uma profecia dada pela tia de Nahara, que inclusive um ano depois ela faleceu, mas ela me viu muito pesado na igreja, eu estava com muitos cargos, com muita atividade, mas sem entendimento. Então ela me deu uma palavra profética que se cumpriu. Assim que eu comecei a fazer o Rema, e isso cada vez mais ficou claro para mim. Ela disse: filho, Deus vai tirar você de uma torneira pingando em sua cabeça e vai colocar você embaixo de uma cachoeira, onde você vai receber de uma graça, de um conhecimento. Foi assim que foi a profecia. E quando foi Aleluia. 6 meses depois, eu estava matriculado no Rema e eu percebi, apesar de resistir um pouco no início, em algumas matérias, porque havia prosperidade e o ministério nosso ensinava que isso eram os exageros e toda aquela coisa, né? Com respeito a resistir à prosperidade bíblica, mas 1 mês, 2 meses, Nara pegou com muito mais facilidade. A mulher tem uma sensibilidade muito grande, né? A Aleluia. palavra, né? As mulheres ficam animadas quando a gente diz É isso, né? verdade. Mas é uma grande verdade. Nara teve uma sensibilidade. Ela, enquanto eu estava pensando em ir, ela já estava lá. Quando eu pensava em mergulhar, ela já tinha mergulhado e já tinha experimentado. Então, na verdade, ela estava já dentro do Rema muito antes de eu estar, de eu pensar em estar. Mas ela me motivou, ela me encorajou, e com 1 mês e meio, 2 meses do Rema, então a palavra explodiu em meu coração. Aleluia. E nunca mais deixou de explodir. Então, a importância do Rema está na pregação e no ensino das Escrituras. A Aleluia. revelação de quem é Cristo, o poder de Cristo, o que Amém. Cristo fez por nós. Na verdade, o Rema, ele reúne um conjunto de escrituras que revelam o próprio ministério do Senhor Jesus e o próprio ministério depois do apóstolo Paulo, que foi o homem Aleluia. a qual Jesus revelou tudo que conhecemos. Eu digo 80% a 90% do que entendemos sobre o que o Cristo fez por nós está nas cartas paulinas. Paulo que Aleluia. recebeu de Cristo essa revelação poderosa, e é sobre o chamado de Deus que nós vamos ver ele falando em Gálatas 1,15. Então, a importância do Rema, queridos. Faça o Rema, você que está decidindo fazer, porque nós ensinamos no Rema a palavra de Cristo, a revelação de Aleluia. Cristo ao nosso coração. Isso vai fazer com que você ande numa caminhada, numa jornada leve, numa jornada de fé e numa jornada apaixonante, onde você vai perceber que servir a Deus não é um peso, é um privilégio. É Amém? verdade. Amém, amém. É verdade, viu, pastor? Assim, o Rema muda a nossa vida. Eu fui sua aluna em 2018, tive o privilégio de receber da unção que estava sobre a sua Que vida, maravilha. além da palavra, né? Além das escrituras. E o Rema nos faz conhecer o poder das escrituras e o poder de Deus, né? Isso.
Nós somos Isso. expostos a unções variadas. Nós recebemos de 23 unções, além da aula de imposição de mãos, que recebemos uma unção Isso. específica. Isso. E eu tive o privilégio de não só receber dessas 23, mas da sua especificamente, e uma palavra profética da sua vida. No decorrer, eu vou contar essa palavra profética Amém. que o Senhor me deu. E essas coisas acontecem em sala de aula, É porque verdade. o pastor Buddy Wright, a qual eu tive o privilégio de conviver, conhecer e ouvir pessoalmente, várias ministrações dele em conferências e reuniões que tivemos ministeriais, ele nos falava muito a respeito disso. Ele não queria o rema sendo um culto, jamais se tornando a sala de aula um culto. O rema é um instituto de ensino, não é? Sim. Nós ensinamos a palavra de Deus. Mas ele sempre dizia, com aqueles olhos que ele tinha apaixonados por Cristo, a qual eu tive o privilégio de experimentar, de estar perto do pastor Bud e ver a paixão que ele tinha por Jesus Cristo, pelo nosso Senhor, e como ele primava pelo poder do Espírito nas aulas do Rema. Ele dizia, ensine a palavra, mas ensine no poder do Espírito. As nossas Aleluia. aulas não podem ser áridas, secas, mas tem que ser carregada das chuvas do Espírito. Não é? Aleluia. É isso Então, é aí. por isso que a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria sai, flui durante as aulas. Porque nós somos pessoas da palavra e do Espírito. Unimos o Aleluia. poder da palavra com a experiência de É verdade. vivenciar o Espírito que habita em nós, nos ensina na jornada. Ao falar do chamado, nós vamos falar sobre isso, a intimidade com o Espírito Santo. Amém? E tem uma questão Aleluia. muito importante aqui que você tocou aqui, num Ah, dos tópicos que você pediu para a gente uhum. abordar, que é a confusão que se faz a respeito do diploma, do que o Rema nos dá de acesso. Com respeito, por exemplo, o Rema forma pastores, o Rema é para pastores, é para apenas para líderes de igreja? Então a resposta é muito simples. O Rema é um instituto interdenominacional para todo o corpo de Cristo e não poderia ser Aleluia. diferente. As escrituras são para todo aquele que crê. Jesus Amém. chamou todo o homem que crê nele para ser salvo e não ser salvo apenas, mas como diz Paulo ao Timóteo, para ser um conhecedor, para crescer em conhecimento de Deus e Aleluia. do que Jesus fez por nós. Então, o Rema é interdenominacional, é para o corpo de Cristo, e ele é um formador de discípulos de Cristo. Ele Aleluia. é, ele é Glória um a Deus. formador de seguidores de Cristo. Logo, Amém. cada matéria, Cristo aquele que cura, ministério prático, escatologia, fruto do Espírito, como ser guiado pelo Espírito, caráter de Deus, realidades da nova criação, fundamentos da fé. Cada matéria dessa é um tijolo numa construção sólida, fundamentada nas Escrituras Sagradas. O Rema Aleluia. transmite a essência de Cristo, para Amém. que o Amém. caminhar de todo obreiro, de todo operário, de todo ministro, nós vamos ver que o ministério é um chamado para operários, trabalhadores, filhos amados, sim, transformados pela justiça de Cristo, mas servos, Aleluia. corações que renunciam. A palavra ministro, da qual nós vamos tocar agora, tem um significado no grego de doulos. A proximidade é com a diaconia. Pessoas que servem a outros sem restrição. Pessoas que servem a comunidade, que se doam, que renunciam suas vidas a favor de pessoas crescerem, serem promovidas
amarem pessoas. Glória Então, a Deus. o Rema nos traz essa essência. E ele não forma pastores. Ele Aleluia. forma discípulos, Eu adorei ministros, essa frase. servos. Aleluia, Qual? adorei essa frase, ministro. O Rema forma discípulos de Cristo, Exatamente. independentemente do dom que está na vida da pessoa. O Rema Exatamente. forma discípulos de Cristo. Pega aí, pessoal. O Rema é para formar o seu caráter, para que você se torne Isso. discípulo daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia. Seguidor, Seguidor. imitador. Isso mesmo. Ministro, eu queria que Amém. você falasse um pouquinho, então, sobre chamado. Isso também causa muita confusão na cabeça das pessoas. Nós sabemos que Paulo tocou e referenciou 5 chamados, 5 dons, né? Os dons ministeriais, os dons quíntuplos, que nós falamos tanto ali em Efésios, capítulo 4, 11. Mas eu queria que o senhor explicasse, porque as pessoas, às vezes, ficam ali batalhando para estar inseridas neste contexto. E eu queria que o senhor falasse Isso. o que é chamado. Aliás, o senhor explica muito bem no Amém. seu livro, né? Mas eu queria que o senhor tentasse resumir e explicar para esse povo que está aqui recebendo dessa unção Amém. poderosa, o que é o chamado de Deus. O chamado de Deus, a palavra chamado, utilizada por Paulo, e aí nós vamos nos atentar, colocar os nossos olhos nas cartas paulinas, reveladoras do que é Cristo, de quem é Cristo para a nossa vida. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando essa palavra em vários contextos das suas cartas. Em 1 Coríntios 1, ele anuncia exatamente isso. Eu sou Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele usa o nome dele romano, Paulo, e ele diz, eu sou chamado pela vontade de Deus. Aleluia. Essa é uma declaração poderosa, enriquecedora e tranquilizadora. Olha, eu e você aí que está meio, vamos dizer assim, ansioso, e eu já estive no início, né, da minha carreira, lá pelos anos 94, 95, quando me converti, eu achava que naquela explosão no meu coração eu tinha que descobrir, não é, o significado daquilo, e essa explosão, essa paixão que nos coloca, esse fogo, esse incêndio no coração, quem nos queima é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo que nos incendeia. Eu faço questão de Amém. dizer isso no livro Chamados, quem nos incendeia é Cristo. Nada mais nesse mundo pode incendiar nosso coração, queridos. Aleluia. É Jesus que nos incendeia no caminho do chamado. Mas quando nós olhamos Paulo dizer o chamado, essa palavra chamado do grego é kaleo, K-A-L-E-O. Essa palavra kaleo é usada em vários contextos. 1 Coríntios 1, ele usa a palavra chamado. Em Romanos, lá no capítulo 1, ele faz a mesma afirmação, a mesma declaração. Paulo, Romanos 1, servo, do grego doulos, aquele que serve a pessoas, aquele que dá-se como dádiva generosa para o crescimento de outros. A palavra servo, servo de Jesus Cristo, e ele diz chamado para ser um mensageiro, um apóstolo. Agora ele aponta, em 1 Coríntios 1, ele diz que ele foi chamado, kaleo, ele foi convocado. A palavra kaleo significa chamar, convocar. E essa palavra toma um sentido, um significado muito mais forte se olharmos o contexto de Atos, capítulo 13, lá no versículo 2, que eu posso aqui tocar rapidamente, no livro de Atos, no capítulo 13, 2, ele, lá no contexto da igreja de Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé estão servindo ao Senhor,
E o contexto diz assim: e servindo eles ao Senhor, em Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé, segundo os historiadores, Alessandra e quem está me ouvindo, passaram mais de uma década. Atente-se, você que está ansioso para as coisas acontecerem, amanhã de manhã, você já amanhecer com tudo pronto. Não é café instantâneo. É verdade. Não é fichinha. Eu gosto muito de chocolate no aeroporto, chocolate com leite. Ah. Então você bota a fichinha, sai o copinho, né? Aham. Derrama, você pede a quantidade de açúcar, só falta o copinho vindo para a tua boca, né? É verdade. Mas o chamado de Deus Não é assim. não é assim. Há uma frase que eu uso no capítulo O Deus que Chama, do livro Chamados, que eu digo assim: o chamado é uma ação divina ao coração do homem que responde. O chamado é divino, querido. Aleluia. O dom é divino. Se Aleluia. tranquilize. Você não precisa sair por aí buscando o dom. Onde está meu dom? Onde está a minha vocação? Onde está? Em que lugar do céu ou da terra ou do espaço sideral? Ele está dentro do teu coração. Aleluia. Quando você nasceu do Espírito, esse Kalel, essa convocação superior, essa palavra, ela toma esse sentido de convocação maior. Quando Paulo, na Antioquia da Síria, onde ele serviu mais de uma década, usa a palavra servir, que tem do grego a conotação de leitorgos. Leitorgos, do grego. Essa palavra servindo, de Atos 13:2, significa abençoadores. Aqueles que abençoam os que estão perto. Aqueles que são promotores de Cristo. Amém. Imitadores do Cordeiro. Servos. Eles estão exalando Cristo numa comunidade. Eles exalam a Jesus. Então, quando nos convertemos, nós somos chamados. Um Kalel foi emitido na cruz. O que significa isso? Uma convocação. Deus amou o mundo de tal maneira. Logo, o chamado não é para a igreja evangélica, não é para a igreja católica, não é para os muçulmanos. O chamado é para todo ser humano que responder a Cristo. Aleluia. É o mundo inteiro. Então, nós temos que sair da nossa, vamos dizer, do nosso cerco local, da nossa cerquinha da igreja local, no sentido de entendermos que a igreja local é uma bênção de treinamento, de experiência, Aleluia. de atmosfera de crescimento. A igreja local é o lugar do crescimento, é o lugar do treinamento. Aleluia. É o lugar onde a atmosfera propícia do Espírito te ensina a conviver com pessoas, inclusive as mais difíceis para você, que a gente acha que a gente é todo bonzinho e o outro é que é difícil, né? É verdade. Mas nessa convivência humana, que é difícil, mas é saborosa, é deliciosa, amém, porque ela comporta o ingrediente não só humano, mas divino, porque o Deus que nos chamou sabia que nós éramos complicados. O Deus que nos chamou sabia que nós tínhamos alma, sentimentos, emoções, dores, aflições. Deus não chamou robôs. Ele chamou seres humanos. É para pessoas que ele se comunica. O Kalel não foi dado a robôs. Você não serve, não adora, não prega, não faz live, porque senão Deus vai te matar. Não é esse o caráter de Deus? No Rema você vai aprender sobre o caráter de Deus. Deus é bom. Amém. Deus é magnífico.
Deus é bom, temos um Deus cheio de compaixão, cheio de Verdade. misericórdia, cheio de Aleluia. bondade. Ele é um Deus que nos convoca. Agora, a grande pergunta sobre o Kalel é: essa convocação que é superior, por que ela é superior? Porque ela é divina. Quem te chamou, querido, foi Deus. Aleluia. Não foi o Rema Lapa. Olha a revelação. Não foi Kenneth Hagin, não foi o seu pastor quem te chamou, foi o próprio Deus quem te chamou. Agora, em que espaço de Aleluia. tempo? Em que momento, Alessandra? Será que foi ontem? Será que foi hoje? Será que foi quando você se converteu? Paulo nos responde isso aos Gálatas, no capítulo 1:15. Quando ele, respondendo aos Gálatas, ele anuncia: olha, vocês que estão se desviando, porque havia mestres judaizantes confundindo a mente dos Gálatas, das igrejas que Paulo fundou em Antioquia da Pisídia, em Listra, Derbe e Icônio, havia uma filtração de uns judaizantes querendo voltar, né? As práticas Exato. do judaísmo. Então, Paulo responde: olha, não existe outro evangelho, só um, e não existe outro Kalel, outra convocação. A convocação é divina. E aí ele coloca o espaço de tempo em que esse chamado foi concretizado. E sabe qual é o espetacular disso? Gálatas 1:15, ele diz: quando, porém, ao que me separou, você e eu fomos separados. Separados por quem? Aleluia. Por Deus, Por querido. Deus. Não foi a igreja evangélica que te separou. Não foi uma denominação evangélica que te separou. Isso te dá uma tranquilidade muito grande. Foi o Deus Todo-Poderoso quem te separou. O Aleluia. próprio Deus te escolheu, querido. Olha, se Deus te Aleluia. escolheu, você pode ficar triste com alguma coisa? Aleluia! Aleluia. Diz aí, me diga aí, Alessandro. Se Deus que criou as estrelas de Isaías 40, o Deus que ordena as estrelas como tochas acesas na imensidão do espaço sideral, o Deus que Aleluia. chama pelo nome e elas obedecem, Amém, amém, ele te amém. separou. Será que tem algum problema para a gente? Nenhum, 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 Amém? nenhum, reverendo, Então nenhum. você que está aí, foi Deus quem te separou. É a primeira Aleluia. coisa, descanse, querido. Que negócio é esse de estar roendo unha? Ah, meu Deus, como eu posso fazer? Olha, se ele te chamou e ele é o Deus que ordena estrelas, ele não vai ordenar a tua vida? Ele não vai Aleluia. organizar a tua vida? Se ele chama as estrelas pelo nome e elas são tochas de gases acesos, ela não tem um Aleluia. coração. Nós temos um coração que pulsa no Espírito Santo. Nós Amém, somos a amém, primícia de amém, Deus na amém. terra. Nós Aleluia. somos seres humanos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para resplandecer a Aleluia. luz do seu rosto, a glória do Aleluia. seu nome. Paulo diz: Aleluia. ele nos separou e fez isso, sabe quando, Alessandra? Aleluia. Antes de você estar no ventre de sua mãe, ele te Aleluia. chamou. Dá até um louvor, não dá? Dá até um louvor. Olha, Antes ministro de eu Garré. nascer, ele me chamou. Aleluia. Ministro Garré, como é gostoso estar com o Senhor. Eu não posso me eximir de falar. Quando eu estive ali em novembro de 2018, né, finalizando o meu primeiro ano de rema, quando o Sim, senhor entrava na sala de aula, ministro, havia poder. Sabe, as pessoas às vezes não entendem o que é o poder, né? O que isso é esse mesmo. poder que a gente tanto Isso fala? mesmo. E da sua boca, olha, ministro, eu talvez não consiga explicar o que eu sentia naquela sala de aula, mas eu via sair poder das suas palavras. O poder transpira da vida daqueles que têm uma vida de Isso. fidelidade.
E falando Isso, de chamado, eu queria que o senhor falasse, porque ministério, o senhor falou em sala de aula, que ministério é lugar de comunhão. Aleluia! É isso, coisa isso profunda mesmo, isso. Ministério é isso lugar de mesmo, responsabilidade. Ministério é lugar de isso, santidade. Ministério é lugar de fidelidade. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso tudo, né? De dedicação, isso, de fidelidade, de santidade, dessa do significado do que é o ministério e o chamado. Eu acho que todos que estão nos ouvindo entenderam que todos nós temos um chamado. Não importam os dons quíntuplos descritos ali em Efésios por Paulo, mas todo ser que crê em Cristo, e eu gostei dessa frase que o senhor colocou no livro, chamado tem aquele que responde a Deus. É uma convocação. isso, E esse chamado se manifesta à medida que você responde a esse chamado. Aleluia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho isso. disso. Você Aleluia. falou em duas coisas importantes. Você falou sobre o ministério estar envolvido com comunhão, santidade, fidelidade, comprometimento. Tudo isso envolve o ministério de Cristo em nossa vida. Você percebe Aleluia. quando Paulo diz: antes de eu nascer, Deus me separou e me chamou. Isso nos dá um descanso, eu falo muito isso no livro Chamados, isso nos leva a um lugar onde Davi esteve. Davi, no Salmo Aleluia. 23, sem ter o Espírito Santo, ele entendeu o que era o ministério, o chamado de Deus para a vida dele. É um lugar de repouso em Deus. É um Aleluia. lugar onde nós somos ministrados, acompanhados, gerenciados, administrados pelo Altíssimo. É Aleluia. Deus quem nos gerencia, quem nos promove, quem nos capacita, quem nos anima, quem nos alegra, Aleluia. quem nos põe de pé. É Amém? verdade. É de Amém. Deus que vem a unção. Deus é aquele que nos incendeia. É aquilo que eu quero tocar em duas coisas que você falou. A primeira é que o ministério é um lugar de comunhão, de comprometimento e de fidelidade. Em Atos 13, 2, continuando aquele versículo, nós vemos Paulo dar o entendimento daquela década em que ele e Barnabé serviram, quando a palavra diz assim, eles serviam, eles eram abençoadores, eles exalavam Jesus na comunidade onde viviam. A primeira coisa sobre o chamamento de Deus é que o chamado não é para depois, não é para Aleluia. ser colocado para amanhã. Deus é o Deus de hoje. Você não funciona para o futuro. Você funciona onde você está. Você é uma bênção no local, no Remalapa, seja no Aleluia. Japão, seja no lugar onde Deus te colocou, você irá florescer. Porque quem te Aleluia. chamou para florescer foi Jesus. Nós Amém. não Amém. escolhemos o chamado, nem o dom, nem o talento. Tudo é Aleluia. dado divinamente. Agora Amém. nós respondemos. Paulo diz em Atos 13, 2 que eles serviam. Isso quer dizer que antes deles serem enviados na primeira viagem missionária, em Atos 13, 14, eles eram abençoadores da comunidade. Por isso, Aleluia. nós dissemos que não só o Rema é um instrutor de discípulos, como a igreja do Deus vivo, a igreja local é uma formadora de imitadores, de Aleluia. discípulos, de ministros de Cristo. A igreja local é um laboratório onde a comunhão, onde o crescimento, onde o exalar de Cristo passa a nos tocar, a nos promover e nos levar a um lugar de descanso. O que eu disse Aleluia. sobre Davi, no Salmo Uhum. 23, é que Davi descreve esse lugar como águas de descanso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me conduz a verdes pastos por amor do seu nome. Aleluia. Ele traz refrigério à minha alma.
Ainda que eu Aleluia. ande no vale da sombra da morte, não vou temer nada. Sua vara, seu cajado me sustentam. Olha o que é o ministério, a convocação superior. Deus não nos convocou, querido, para um deserto árido. Nós vamos Aleluia. passar por ele. Desertos não são lugares de moradia para a gente permanecer. O povo de Israel passou pelo deserto. Amém? E Deus os Amém. fez conquistar coisas dentro daquele ambiente árido, seco. Deus é aquele que nos promove em qualquer ambiente. Amém, Porque amém. aquele que chama te capacita, te renova. Aleluia. Amém. Ele toca de uma forma magnífica com seu poder em nossa vida. Então, o chamado de Deus para o ministro, o servo, aquele que é chamado para desenvolver uma vocação, é dado por Deus. É Deus quem te convoca, é Deus quem te capacita. Então, Paulo diz em Atos 13:2, que eles serviam, então ninguém pode servir longe, sem antes servir perto. Amém? Aleluia. Sirva. Uma coisa que eu digo no livro Chamados, faça o que está na sua mão. Mas, pastor, como é que eu vou descobrir o chamamento de Deus? Eu perguntei a uma certa irmã, eu digo isso no livro, numa dessas perguntas de intervalo de aula, nesses anos que ensino, e é sempre a mesma pergunta: como é que eu descubro o chamado? Como isso fica mais aceso em meu coração, revelado à minha mente? Então eu perguntei, irmã, o que você está envolvida na igreja local? Ela disse, em nada. Então eu disse a ela, enquanto você não der uma resposta, fazendo o que está em suas mãos, como é que Deus pode te levar a um lugar de entendimento, de revelação? Exatamente. Então eu toco no livro Chamados exatamente, é de Deus o chamado, mas a resposta é humana. Deus nos dá a ação dele. É ele quem nos salvou, é ele quem enviou Jesus, é ele que nos ungiu, é ele quem dá a vocação. Inclusive, eu cito uma coisa muito em forma de brincadeira e falando sério, eu digo que ninguém vai a uma mangueira para comer banana. Todo mundo sabe que mangueira produz manga. É verdade. Então, do mesmo jeito, é a vocação de Deus em tua vida, querido. Você não precisa fazer força. Antes de eu nascer, Paulo diz em Gálatas 1,15, ele me separou. Então, foi antes de Aleluia. eu e você nascer. Antes da gente estar no ventre de nossa mãe, ele já havia nos conquistado para ele. Ele já havia determinado no seu projeto eterno, no seu plano eterno. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,18, ora, tudo se originou de Deus. 2 Coríntios 5,18. Tudo provém, tudo se origina. Querido, descansa. O chamado é divino. Apenas responda. Responda com o quê? Caminhando. Levante-se da sua cadeira, do seu banco, chegue ao seu pastor local. Pastor, aqui está o meu coração. Porque primeiro é o coração, né, querido? É Porque verdade. quem dá as mãos e esquece o coração vai cansar. É por isso que tem muita gente na igreja local cansado. Porque fica cheio de cargo, mas com um coração sem estar incendiado. Quem nos incendeia é Cristo. Eu gosto muito de dizer isso a respeito do ativismo evangélico. Porque no início da minha carreira eu pensei que quanto mais eu fizesse, mais eu seria incendiado por Deus. E eu terminei cansado e carnal, fazendo murmuração, Exatamente. Deus, cadê aquilo que o Senhor me prometeu, Deus? O Senhor me falou que eu ia pastorear, que eu ia pregar. Por que eu estava assim? Porque eu estava ativado, acelerado, mas não estava ativado no meu espírito. Comunhão, intimidade. Eu cito muito isso no livro Chamados. Quem nos incendeia é Jesus. No início da minha carreira, ajoelhado em bancos de madeira na igreja onde eu servia, eu orei a Deus para entender o chamado. E sabe qual a resposta dele? Foi em Lucas 24:32, os discípulos de Emaús. Jesus disse, assim como eles foram incendiados por mim, sou eu quem te incendeio. No caminho do chamado. Lucas 24:32, os discípulos de Emaús, quando vem Jesus sumir na frente deles,
depois de caminharem quilômetros com Jesus, e Jesus ensinava as Escrituras para eles, e eles disseram, ah, rapaz, era por isso que o nosso coração estava incendiado. Querido, quem te incendeia é Jesus. E sobre isso eu quero te dizer, Alessandra, que está me ouvindo, nenhum cargo ministerial vai te incendiar. Nenhuma posição, querido, isso é carne. É, como diz Salomão, é correr atrás do vento. Se você está atrás de um cargo ministerial, quem entra no ministério atrás disso está fadado ao fracasso. Quem está envolvido no ministério atrás de recursos financeiros, dinheiro, está fadado ao fracasso. O Deus que nos chamou, nos escolheu. Jesus diz em João 15,16, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vão e deem frutos. E esses frutos permaneçam. Sabe por que a gente dá fruto? Não é porque, como diz meu querido pastor Humberto Albuquerque, que foi meu pastor durante muitos anos. Quem conhece o pastor Humberto Albuquerque? Eu conheço. Ele dizia uma coisa muito interessante na maneira dele de falar. Ele dizia, não é porque você é desenrolado não, rapaz. Não é porque você é desenrolado, inteligente, PhD, não é? Não, é porque o Deus que nos ungiu é o Deus que nos traz respostas. Amém. Agora, ele interage com o ser humano. Amém? Então, amém. O chamamento divino é uma interação. O Ministério da Reconciliação, que você pediu, inclusive, para a gente falar um pouquinho. Que está no contexto de 2 Coríntios 5, 18 a 20, quando ele diz, vocês são embaixadores. Vocês são embaixadores de Cristo. Tudo provém de Deus. Ele nos reconciliou. Mas tem uma coisa, vocês têm um chamado, sobre vocês está uma convocação para que vocês respondam a Deus. Uma interação. Eu estava ouvindo o Luciano Subirá, querido pastor Luciano Subirá, homem de Deus, né? E ele estava falando, estava ouvindo até hoje ele falando sobre a interação entre o chamamento de Deus e aquilo que Deus coloca em nosso coração. Querido, as pessoas querem que a coisa aconteça como se caísse do céu sobre tua cabeça. Não. É verdade. Enquanto você acorda para orar sem desejar, você vai escovar os dentes sem querer orar, você está triste, você está amargurado, chegou notícia ruim, o Covid, o inferno se levantou. É esse o momento onde o chamamento de Deus vai operar. Quando você responde a Deus, buscando a sua manifestação, Deus responde. E Luciano Subirá citou o texto de Samuel. 3 vezes o Espírito Santo chamando Samuel, Samuel, e ele ia a Eli, ele dizia, filho, na terceira vez disse, filho, quando chamar, diga assim, eis-me aqui, Senhor. Isso quer dizer, e Luciano Subirá deu um toque muito importante, ele disse, isso quer dizer que há uma resposta humana, querido. Sim. Deus se move enquanto também nos movemos. Então, mova-se, ore, busque a Deus. O chamado não é algo estático, engessado. Deus irá fazer no caminho do chamado, ele te incendeia enquanto você o busca, enquanto você deseja. O que a palavra diz? Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então, agrade o Senhor. E não há maneira maior de agradar ao Senhor do que obedecê-lo. É verdade. Aleluia! Mova-se, adorei esse mova-se. Mova-se. O crescimento vem de mover-se. Mover-se. A igreja é uma organização viva, dinâmica, aleluia, extraordinariamente ungida para resplandecer a glória de Deus. Em Efésios 1:11, Paulo nos comunica que nós fomos chamados para que nele, naquele que nos traz toda a capacidade, toda a força, para nele sermos o louvor de sua glória.
Nós Aleluia. somos chamados para exalar o louvor a Deus, para engrandecer. A palavra glorificar significa isso. A igreja foi feita para glorificar a Cristo, exalar a Cristo. Mas estamos vivendo um momento em que tem o sétimo tópico que você me transmitiu para a gente tocar, fala sobre a palavra sucesso na carreira cristã. E aí, Alessandra, nós precisamos fazer uma live só sobre isso. Só sobre isso. Ótimo, gostei. Sucesso segundo Deus e sucesso segundo o mundo. Nós estamos vivendo num tempo extremamente, numa esquina de decisão, porque tudo na nossa vida são escolhas. O chamado passa por escolhas, querido. Então, eu estou com 61 anos, querido, mas eu digo que no chamado de Deus, em muitos momentos eu fui lento demais, muito lento, muito lerdo, para responder o que Deus estava me chamando. Então, eu quero te dizer, não seja lento. Aleluia. Não seja lento como eu fui, não é? Há uma geração que responde a Deus com muito mais força do que eu respondi, com muito mais dinamismo. É por isso que você vê hoje jovens que estão caminhando num crescimento extraordinário. Exatamente. Jovens incendiados. Isso, incendiados. E eu quero dizer, querido, não é cabelo branco, não é tempo de igreja, não é? Que vai trazer a você a unção, nem vai fazer você ser promovido aquilo que Deus tem para você. É o quanto você responde aquilo que Deus colocou em seu coração. Qual é o seu nível de intensidade, de resposta ao plano de Deus? Aleluia! Chega o Espírito Santo, me aqueceu agora. Qual é o nível de intensidade que você tem tido? Não é? Você tem trocado, você tem qualificado o seu tempo? Você tem dado tempo para que Deus se revele? Eu me lembro que ao escrever esse livro, e esse livro é uma das coisas em que Deus havia falado comigo há muito tempo, e eu digo a você, porque eu fui em muitos momentos tão lento, porque eu poderia ter escrito livros há 10 anos atrás. Mas um processo, sabe? Vamos, deixa para lá, eu sou um pregador, esse negócio de escrever, mas está aí. Deus me falou sobre isso através de vários profetas, ao meu coração, até o momento em que eu decidi sentar e escrever. Aleluia. E aí os rios fluíram. Da vida com Deus e da experiência ministerial, sim, porque você terá uma experiência em comunidade. Sem experiência em comunidade não há crescimento. Essa história de desigrejar, essa história de Deus me ungiu. Paulo e Barnabé passaram mais de 10 anos servindo a igreja em Antioquia da Síria. Servindo pessoas, amando pessoas, desejando o chamado. Até que diz Atos 13, 2, que servindo eles ao Senhor, o Espírito Santo comunicou os líderes. Ora, Paulo e Barnabé não botaram a mão sobre eles, e eles mesmos disseram, eu me envio em nome de Jesus. Há muita gente se enviando, né, Alessandra? É verdade. Há muita gente achando que foi ungido por Deus, e isso vai importar na questão da fidelidade que você tocou. Sim. A fidelidade a Deus, que Paulo toca em 1 Coríntios 4:1, quando ele diz que importa, ele diz, assim importa que os homens nos considerem ministros de Cristo. A palavra ministro é associada a servo, diaconia, aquele que renuncia a sua vida para servir a outros. Aí ele diz que eles sejam dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra dispensa vem de depósito, não é? Um lugar de reservas.
onde Aleluia. coisas... Eu tinha uma despensa na minha casa que guardávamos alimentação para meses. Eu podia ter alimentos ali para meses em minha casa, e minha esposa precisava de alguma coisa para cozinhar, ela ia lá e pegava na despensa. O que Paulo está dizendo? Vocês são dispenseiros de Deus. Deus Aleluia. colocou em vocês um depósito do seu poder. Ele colocou em vocês a sua glória, o seu espírito. Ele chamou vocês e convocou vocês para exalarem a sua glória, manifestarem a sua glória no mundo. Então você, querido, foi chamado não para ter um cargo na igreja, né? Há pessoas que acham que os 5 dons ministeriais são uma posição de destaque, tolice, narcisismo, né? O narcisista acha que ele é belo e todo mundo tem que olhar a beleza dele. E tem muito ministro que parece desfilando em passarela de moda, não é? Exibindo conhecimento. Querido ministro, você não está em passarela de moda. Isso é carnal e maligno. Você foi chamado para ter um comprometimento com aquilo que Deus te deu. Vamos responder diante de Deus por tudo que Deus nos deu. Ao falar com vocês, o temor de Deus está sobre mim. Porque um dia eu vou responder diante dos olhos de Cristo sobre o que eu ensinei, sobre o que eu falei. Então, há pessoas construindo frases bombásticas para ter sucesso em redes sociais. Querido, rede social não forma discípulo. O que forma... Discípulos vão a redes sociais porque já são discípulos. Aleluia. Amém. Eles Amém. vão a redes sociais para exalar o que já são. Amém. As experiências, a vida com Deus. Então, não faça das redes sociais um palco, um teatro de exibição daquilo que você não é. Aleluia. Seja um servo e tenha o privilégio de servir as pessoas. E Paulo toca no versículo 2 de 1 Coríntios 4:2, Alessandra, dizendo, além disso, o que se requer, olha lá, o que se requer desse ministro, desse imitador, desse servo, desse pregador, desse diácono, desse ministro de louvor, de criança, de qualquer área que você for chamar, o que se requer dele, sabe o que é? O quê? É que ele seja muito um orador eloquente. Não. Um extraordinário orador que toque nos botões da alma e emocione pessoas. Não. Não. Ele diz, requer de você, ó dispenseiro, que você seja, cada um de vocês, encontrado. Deus quer te encontrar fiel. Olha a palavra fidelidade nesse contexto. Deus te deu um depósito, te ungiu. Pessoas ficam na internet, querida Alessandra, debatendo, discutindo as Escrituras, mas não por amor a vidas. Eu quero dizer uma coisa a você, querido. A Escritura não é uma espada de guerra contra irmãos, ministérios. As Escrituras são sagradas. Aleluia. Nós temos um ministério sagrado, Alessandra. Amém, amém, amém. E 1 Coríntios 3, 16, 17, Paulo anuncia, olha, vocês não sabem, não. Olha a advertência de Paulo. Que vocês são santuário de Deus. E que o Deus Todo-Poderoso habita em vocês pelo Espírito Santo. Ora, se alguém destruir o santuário de Deus, que são vocês, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16, 17. Querido, nós somos sagrados. Nós somos o templo, o lugar onde Deus é servido e adorado. Sabe onde Deus é servido e adorado? Dentro de você, no seu coração. Deus te queima, te incendeia. E Ele faz isso para quê? Para que seu nome seja glorificado. Sucesso, segundo Deus, não é exibição de conhecimento. Não é exibição de
coisas que você adquiriu. A sua prosperidade no ministério não é o número de carros que você tem na garagem, nem a casa bonita que você tem, nem o templo grandioso que você construiu, porque você não faria nada disso sem a graça de Deus. É Deus que nos agraciou, Ele é que nos chamou, Ele é quem nos capacitou, é Ele quem nos dá visão. A própria visão do ministério é dada pelo Espírito Santo. Quem me ensinou a escrever foi Deus. Quem me fez conceber esse livro, Chamados, foi o próprio Espírito Santo. Aleluia. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, e para Ele é toda a glória. A glória da igreja é Cristo. Amém. A glória da igreja é Jesus Cristo. Aleluia. Isso parece uma redundância, mas isso é essencial. Querido, não busque o sucesso pelo sucesso. Aleluia. Sabe o que é o sucesso em Deus? Paz e alegria em nosso espírito. Aleluia. Quando você está obedecendo a Deus, Alessandra, você tem a paz de Cristo, que excede todo entendimento, se movendo poderosamente em você, no mundo em guerra, no mundo incrédulo, promíscuo, no mundo de morte, de Covid, de pânico, de medo, você estará em plena paz. Descanso, as águas de descanso, repousando, porque você está fazendo a vontade de Deus. Isso é sucesso. Aleluia. Ministerial, amém? Você estará cheio também, sabe de quê? Dessa alegria que você está exibindo aí, desse sorriso largo, como diz o apóstolo Eliezer Rodrigues, não é? A alegria do Senhor é a nossa força. A intervenção de Deus em Neemias, capítulo 8, 10, é essa. O povo estava triste, estava condenado. Deus está em nosso meio. Cuidado, silêncio. Deus está em nosso meio. Deus diz, parem com isso. A alegria do vosso Deus é a vossa força. Deus não é triste. Deus não está desanimado. Deus está explodindo de alegria. Deus é um Deus que nos chama a viver uma vida de felicidade. Malaquias 3,12 anuncia. E eu quero que você anuncie ao irmão que está do seu lado, você que está em casa, no seu sofá, no seu carro. Diga quem está perto de você, Malaquias 3,12. Ele anuncia uma profecia para nós. Ele diz, olha, vocês são bem-aventurados. Vocês serão chamados felizes. Terra deleitosa. O nome de vocês será felizes. Então diga para quem está do seu lado aí, tudo bem, feliz? Como está feliz? Como está a sua vida ministerial feliz? Você precisa entender. O chamado é um chamado de Deus para uma apaixonante jornada. Olha, querido, Deus nos convoca para uma jornada apaixonante, extraordinária. Eu estou cada vez mais animado em Deus. Aleluia! Eu não estou animado com a minha conta bancária. Eu não estou animado com minhas roupas bonitas. Eu não estou animado com a minha postura de voz. Aleluia! Eu não estou animado no número de pessoas que me curtem ou não. O número de visualizações, eu estou animado nele. Paulo diz aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Em nenhuma noite, em nenhuma madrugada da minha vida, onde as tempestades caíram sobre mim, e elas vão cair. Jesus disse em João 16:33, olha, no mundo vocês terão aflições, mas não fiquem, turbado. Não deixe a neblina ocupar o vosso coração, a vossa mente, porque, olha, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E, Alessandra, eu gosto muito de relacionar isso, eu disse algumas frases dessas em sala de aula, relacionar isso a um motorista quando está passando uma grande neblina
na estrada, você já passou por isso, né? Estamos dirigindo e aquela neblina ocupa a estrada. Ora, queridos, há muitas coisas que nós fazemos. Desaceleramos o carro, freamos, ligamos o farol de neblina, mas nós vamos lentamente. Podemos até parar no acostamento um pouquinho, mas daqui a pouco, por pouco tempo, nós vamos voltar à estrada e avançar, porque sabe que além da neblina, o céu permanece estrelado. Aleluia! Quando você está numa neblina, você sabe que acima daquela neblina tem um céu estrelado. E eu experimentei várias vezes isso, de sair com a Nara viajando de madrugada, e 10, 15 minutos, 20 minutos, mas daqui a pouco, um céu belíssimo. E eu disse para a Nara, tá vendo, meu amor? Assim é o chamado de Deus. Aleluia. O céu sempre permanece estrelado para aqueles que obedecem a Deus. Ai, que coisa linda! Aleluia! Reverendo, eu amo e honro a sua vida. Nós temos só mais 2 minutinhos. Meu Deus, como é que pode? Pode. Nós vamos fazer outras lives, eu creio nisso. Vai chegar o tempo também de o senhor estar aqui em São Paulo e, por favor... Eu creio sim. Passe ali na Verbo Lapa e no Reino Lapa também. Vai ser sempre uma honra estar com o senhor. O senhor é um homem de Deus, ungido de Deus. Obrigado, há poder nas suas palavras. Que delícia estar aqui nesses momentos. Ei, você que assistiu essa live poderosa, palavras direcionadas ao seu coração. Responda ao chamado de Deus. Faça como Samuel, que da terceira vez, quando o Senhor chamou, ele falou, eis-me aqui. Isso! Nós Alessandra, estamos fazendo, nessa tarde nós fizemos como Eli, nós ensinamos, responda ao seu chamado. E ministro, uma palavra para fechar, para finalizar. Uma frase. Uma frase. Uma frase final, Chamados, capítulo 1, o Deus que chama. Adquira esse livro. É uma bênção para a sua vida. Mesmo. Já está na Amazon, viu, Alessandra? Já está na Amazon, no Verbo Shop e nas igrejas que temos passado. A frase da página 27. Ele sempre me fará experimentar o seu magnífico poder, com sua capacidade única de reverter o impossível em possível e fazer do que parecia perdido uma conquista incomparável. Deus vai fazer reverter na sua vida. Receba essa palavra. Deus irá reverter nesses dias situações impossíveis, coisas que estão paralisadas na prateleira. Deus reverterá. Ele tornará o impossível possível, porque ele tem a capacidade única como Deus de fazer o que parece perdido uma conquista incomparável. Amém, amém, amém. Amo vocês. Um beijo no coração. Beijo no coração. Maravilhoso estar com vocês. Obrigada, maravilhoso.